Olá, alunos da EJA, tudo bem? Estamos aqui para a aula de matemática, eu, a professora Isaías, e hoje a gente está com o nosso intérprete, o Isaías. Tudo bem, Isaías? Vamos para uma aula de matemática bem divertida. Olha lá, hoje a gente vai trabalhar estratégias de cálculo mental na multiplicação. Uma estratégia de cálculo mental, o que seria isso? Isso significa que você não precisa o tempo todo armar a continha, armar a operação para fazer uma conta. Você pode fazer o quê? Com estratégia de cálculo mental. E veja bem, estratégia de cálculo mental é diferente de eu fazer a operação mentalmente. Eu imaginar a operação e fazer ela de cabeça. Não, é usar a estratégia, usar as ordens e classes para me ajudar na resolução de um problema, certo? Então vamos começar aqui, ó. Calcula aí para mim. Letra A. Quanto ficaria 128 vezes 2? Quanto ficaria 128 vezes 4? E na letra C, quanto que ficaria 128 vezes 6? Tempo para vocês.
E aí, fizeram? Olha, a professora vai fazer a letra A primeiro, resolver a letra A, para a gente poder ver como é que eu posso pensar. A letra A diz que é 128 vezes 2. Eu posso pensar no 128 mais 128, porque eu estou dizendo o quê? Que eu vou contar 2 vezes o 128. Então, pode ser 8 vezes 8 mais 8, 16. 16 é o quê? 6 unidades e uma dezena. 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. 5 dezenas. Ô, professora, eu tenho as unidades, eu tenho as dezenas e eu tenho as centenas. Vamos começar de novo, que a professora se confundiu um pouquinho aqui. 8 mais 8, 16. 16 são 6 unidades e uma dezena. 2 dezenas mais uma dezena vai dar 5 dezenas, certo? Uma centena mais uma centena, 2 centenas. Então, quer dizer que 128 vezes 2 é a mesma coisa que 256. Professora, mas eu não fiz assim, eu fiz montando a conta da multiplicação. Dá certo? Claro que dá, olha lá. 2 vezes o 8, 2 vezes o número 8 vai dar 16. 6 unidades e uma dezena. 2 vezes o 20 dá 40. Com mais uma dezena, 50, certo? 2 vezes uma centena, 200. Então, 128 vezes 2 também dá 256. Mas a prof pediu para vocês, falou para vocês, contou para vocês que a nossa aula hoje é de cálculo mental. Vamos ver como é que a gente poderia fazer essa conta sem precisar armar? Vamos lá. 128 eu posso decompor. O que é decompor? Eu posso separar esse número. Separar em quê? Centenas, dezenas e unidades. Então, olha lá. Esse 1 vale 100. Esse 2 vale 20. E esse 8 vale 8. Olha lá. Uma centena, 2 dezenas e 8 unidades. Se eu fizer isso aqui vezes 2, pela multiplicação eu posso pensar separadamente. Quanto que ficaria 2 vezes 100? 200. 2 vezes 20? 40. 2 vezes 8, 16. E daí eu faço o quê? 200 mais 40 mais 16, 256, certo? É só eu olhar aqui, centena, dezena, unidade e juntar, tudo bem? Deu 256. E na letra B, como é que será que ficaria a letra B? Ó, eu posso pensar assim, 128 vezes 4. Então eu tenho 128 vezes 4, então eu tenho que pegar 4 128, não é? Se eu somar 128 mais 128, eu já sei que dá 256. Eu já sei por quê? Porque a gente já fez no vezes 2. Lembram? Olha lá, quando a gente faz aqui no vezes 2, a gente já sabe que 128 mais 128 é 256. Mas aí não são 4? Então, se eu pegar 256 aqui e juntar com mais 256 aqui, eu não vou ter os 428 que eu quero? Vou. 256 mais 256, 512. Olha lá. 6 mais 6... 12, 2 unidades e uma dezena. 5 dezenas mais 5 dezenas mais uma dezena, 11, né? Ó, porque 5 mais 5, 10 mais 1, 11. 11 dezenas significa uma dezena e uma centena. 200 mais 200, ou seja, 2 centenas mais 2 centenas mais uma centena, 5 centenas. Então, quer dizer que se eu pegar 428, vai dar 512. Vamos ver na operação, no algoritmo? Olha lá, 4 vezes 8, 32. 2 unidades, 3 dezenas. 4 vezes 20 vai dar 80. Com mais 30, 80. 90, 100, 110. Uma dezena e uma centena. 4 vezes 100, 400. Com mais um que tinha lá, 500. Mais uma centena, 500. Então, 512. Conferiu, não conferiu? E como é que será que ficaria com estratégia de cálculo mental? Tempo para vocês tentarem fazer aí por cálculo mental. Lembra da resolução da letra A e agora vocês vão tentar fazer a letra B.
E aí, pensaram? Lembra da letra A? O que a gente fez na letra A? Ó, vamos voltar aqui um pouquinho. A gente fez o quê? Decompôs o número. Então, na letra B, vocês também vão decompor. 128 eu posso dizer que é 100 mais 20 mais 8. Não posso? Vezes 4. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 20, 800. Opa, 80. 4 vezes 8, 32. E depois somo, não é? Ó, olha lá. 400 mais 80 mais 32, que vai dar o quê? Ah, mas olha aqui, a professora fez mais um passo aqui, ó. Quando a gente pega assim e pensa no 80 mais 32, ele fica mais complicadinho, né? Mas eu posso pensar que esse 32, ele é a mesma coisa que 20 mais 12, não é? Não é verdade? Então, separei de novo o número, ou seja, peguei um outro número e separei de novo. Por quê? Quando eu penso no 80 mais 20 aqui, dá um conjuntinho de 100. E aí fica fácil, 100 com mais 400, 500. Com mais 12, 512. Com isso, gente, a gente tem uma estratégia de cálculo mental. Vamos retomar aqui um pouquinho? Vou retomar, vou insistir aqui para que a gente possa fazer a letra C depois. Então, olha lá. O que a prof fez primeiro? Separou 100 mais 20 mais 8. E fez as multiplicações. 480, 32. Certo? Só que na hora de juntar o 80 com 32, ele é mais complicadinho. Então, eu posso separar esse número 32 novamente. Separar de forma que me ajude a pensar em grupinhos. Porque uma das dicas para a estratégia de cálculo mental é você tentar sempre fazer grupos de 10, de 100, de 1000, porque é mais fácil a gente somar, não é? Então, eu peguei aqui os 20 que estavam aqui dentro do 32 e juntei com o 80, porque daí vira 100. 100 com mais 400, 500. Ficou, então, 512, certo? Agora, para a letra C, a professora vai querer que vocês façam só usando o cálculo mental, tá bom? E aí, mas registra no caderno. E aí, eu vou mostrar nessa letra C 2 formas diferentes de fazer. Tempo para vocês.
E aí, pensaram? Bom, uma das estratégias é a que a gente vem fazendo na letra A e na letra B, não é? Qual a estratégia? De decompor o número, certo? Então, eu peguei 128 e decompus em 100, 20 e o 8. 100 vezes 6, 600. 20 vezes 6, 120, né? Porque, ó, 2 vezes 6, 12, tem um zero lá, põe um zero aqui no final. 8 vezes 6, 48. Ficou fácil de eu perceber aqui, ó. Eu só separei aqui o 48 para vocês verem que a gente vai somar as dezenas aqui do 40 com as dezenas daqui do 120. Então, vai ficar 60, né? Então, 600, 720, 760 e 8. Muito bem. Qual será a outra maneira? Bom, eu vou dar uma dica e vou pedir para vocês pensarem um pouquinho. 6, eu decompus, até agora eu decompus o 128, não é verdade? Mas o 6, será que eu consigo separar o 6 em dois números que eu já fiz a conta? A gente fez a letra A vezes 2 e a gente fez a letra B vezes 4. Se eu pensar que 2 mais 4 dá 6, será que dá certo eu somar os resultados? Tempo para vocês tentarem fazer.
Vamos lá? Vamos testar? Olha lá o que a prof acabou de falar. Ó, se eu pegar o 6, eu posso separar em 4 mais 2, não posso? 128 vezes 2, a gente já sabe que é 256. 128 vezes 4, a gente já sabe que é 712. Então, se eu somar isso daqui, será que vai dar o meu 768? Vamos ver? Olha lá, 6 com mais 2, 8. 5 com mais 1, 6. 2 com mais 5, 7. 768, olha lá, que a professora fez. Ah, prof, então quer dizer que em estratégia de cálculo mental, eu posso brincar com os números, decompondo e compondo novamente, certo? Muito bem, olha aqui, ó, esse é um exemplo, ó, eu decompus para eu compor novamente, certo? Então, isso são estratégias de cálculo mental, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente viu algumas estratégias de cálculo mental nas operações de multiplicação, trabalhando o quê? Composição e decomposição dos números, certo? Tudo bem? Muito bem. Eu vou pedir para que vocês fiquem bem e até uma próxima.